Fala minha gente, tudo certo? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Esportes e eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações e o teu like tá valendo demais porque joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, ajuda, claro, a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Não esquece de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família, deixa aqui embaixo tua dica, tua crítica, tua sugestão, teu comentário geral é muito importante para todos nós, tá valendo? No vídeo de hoje nós iremos fazer análise da partida Corinthians e Boca Juniors. Boca Juniors e Corinthians, jogo válido pela ida das oitavas de final da Libertadores da América, beleza? Vamos começar dizendo que esse foi um empate por 0 a 0, tá? Mas não foi aquele empate sem gols, que foi um jogo morno. Não, tivemos grandes oportunidades, inclusive pênaltis perdidos por parte, no caso do Corinthians, já a gente fala sobre isso, tá? Fala ainda para vocês que a decisão vai ficar para a Bomboneira, o que nunca é bom, né, galera? Principalmente se a gente falar a nível, né, de historicamente os brasileiros irem decidir lá no estádio do Boca Juniors. É uma atmosfera, né, totalmente diferente. Eles estão, né, na casa deles, com toda a torcida a favor e tal. Então, realmente, vai ser uma condição muito difícil ter que buscar o resultado lá dentro. Porque a gente lembra que nessa edição da Libertadores, e inclusive a partir desta, né, que não existe mais o critério do gol fora, tá? Essa medida foi sanada, né? Acabou esse critério do gol fora de casa. Então, o que precisa o Corinthians para a partida de volta? Ou vencer, né, por qualquer placar, ou no caso empatar e avançar pelas penalidades, tá? Vou falar ainda para vocês que não foi um jogo brilhante do Corinthians, tá? Bem longe disso. Inclusive, notei ainda algumas dificuldades no setor de criação, mas isso é muito reflexo dos desfalques que a equipe do Vitor Pereira apresenta. Já a gente, inclusive, vai detalhar melhor sobre os desfalques, né? E que, inclusive, dificultam não só para que o treinador escale os 11 ideais, né? Os 11 de início, como também realize as substituições ao longo do jogo, tá? E por falar, no caso, em desfalques, a gente cita, por exemplo, Duqueiroz, Maicon e também Renato Augusto. E, curiosamente, esses três jogadores é que formavam a tríade do meio campo daquele jogo em que o Corinthians venceu por 2 a 0 na fase de grupos, tá? Então, realmente, sem esses jogadores, o Corinthians é outra coisa, né? A queda, né, de nível técnico nem se compara, tá? E vou falar ainda aqui, principalmente para mudar as peças, muitos garotos no banco de reservas, por exemplo, o Biro e tantos outros. E as opções, né, de jogadores assim mais cascudos, mais experientes, a gente tinha, por exemplo, o Júnior Moraes, centroavante, que é um cara que ainda não mostrou a que veio. Tinha, por exemplo, o Fábio Santos, só que esperava-se até inclusive o Fábio de titular, mas a questão da preservação desse jogador por ter atuado os 90 minutos no último jogo contra o Santos. Então, a maioria dos jogadores assim experientes, né, que já tem maior experiência, sem ser garoto, moleque da base, eram de jogadores prioritariamente do setor defensivo, tá? Vou falar ainda que o pênalti perdido pelo Roger Guedes, tá? Inclusive o Roger Guedes, quando saiu de campo, uma parte da torcida vaiou, outra parte aplaudiu, mas a verdade é que o Roger Guedes fez um jogo mediano. Não foi nem bom nem ruim, mas é fato que ele vai ficar marcado por esse pênalti perdido. Mas a gente tem que ressaltar que é muito importante a personalidade que ele teve para pegar a bola e, claro, bater o pênalti, o que nunca é fácil, ainda mais uma decisão no oitavo de final da Libertadores contra o todo-poderoso Boca Juniors, tá? E importante citar, esse pênalti fez muita falta no final, não só pelo resultado que foi 0 a 0, mas também porque o Corinthians teve outras chances e não conseguiu marcar, né? A chance mais clara, obviamente, foi o pênalti defendido, no caso, pelo goleiro do Boca, em que telegrafou o pênalti, Roger Guedes bateu de cabeça baixa, acabou desperdiçando essa grande oportunidade, tá? O Cássio, é importante que a gente cite, teve uma atuação gigantesca, né? Mais uma. O Cássio retomou a boa fase, não tenha dúvidas disso, e evitou o que seria pior. Teve uma grande finalização ali do Benedetto, né, que ele finalizou inclusive com a perna de apoio. O Cássio voou para fazer uma grande defesa. Na cobrança de falta do Oscar Romero, irmão do ídolo do Corinthians, Angel Romero, o Cássio também fez uma grande defesa. E também numa cabeçada do Benedetto, do cruzamento do Ceballos, o Cássio encaixou firme. Então, realmente, Cássio, esse sim foi o nome do jogo na nossa percepção, diferentemente do que a transmissão, né, do que a própria Conmebol elegeu, foi no caso o goleiro do Boca Juniors, tá? A gente lembra que, pelo fato de não ter o critério do gol fora de casa, é bom ou é ruim para o Corinthians? Tem que analisar os dois lados da moeda. Com o gol fora, o que aconteceria? Por qualquer empate com gols, o Corinthians se classificaria. Então, o 0 a 0 não seria o pior dos cenários, porque a cada gol que o Corinthians fizesse, o Boca Juniors precisaria fazer 2. Então, se existisse ainda o critério do gol fora, o Corinthians estaria, digamos assim, entre aspas, numa melhor situação, porque jogaria, no caso, ou por um empate com gols, ou no caso também por uma vitória simples. Mas agora o cenário é diferente. Quem vencer avança, se empatar, teremos penalidades, tá? E a gente tem que falar sobre também o time do Boca Juniors. Diferentemente de outras épocas, de um Boca super estrelado, cheio de craques, esse Boca Juniors atualmente é um dos mais limitados que eu já vi, inclusive. Fica a impressão de que se o Corinthians estivesse, né, um pouco mais inteiro, um pouco mais encorpado, né, com muitos jogadores aí entregues ao departamento médico,
com certeza a história seria diferente, né? E o Corinthians tem plenas condições de avançar. Mas o que pode pesar? A atmosfera da Bombonera, sem dúvida nenhuma, pode fazer e vai fazer muita diferença. O Vitor Pereira precisa atrapalhar tanto o psicológico desses atletas, como também as tomadas de decisões, porque muito provavelmente na volta ainda vão ter muitos desfalques, tá? Inclusive a gente vai falar sobre desfalques, inclusive nesse próprio jogo, né, contra o Boca Juniors, esse primeiro jogo. E inclusive é importante que a gente cite, muitos garotos vão ter que ser utilizados nesse jogo, nesse confronto da volta lá na Bombonera, né, que tem uma atmosfera mítica, tradicionalíssima de Libertadores, tá? E vou falar ainda o seguinte, faltou um pouco mais de efetividade, concentração para os jogadores do Corinthians, principalmente no quesito finalização. Teve uma chance perdida pelo Adson dentro da área, teve uma chance também perdida pelo Juliano, então o Corinthians sim teve chances claras e no caso esbarrou no sistema defensivo ou até na falta de pontaria dos seus próprios atletas, né, do próprio setor ofensivo do Corinthians. Mais uma vez, um excelente público na Neoquímica Arena. É importante que a gente cite isso, 44.918 pessoas, uma renda ali de mais de 4 milhões de reais, né? Realmente é uma coisa impressionante. Mas a gente também tem que dizer que, embora tenha tido todo esse público, todo esse apoio que é tipo do Corinthians na Libertadores, da torcida, né, da fiel torcida na Libertadores apoiando o seu time, a gente tem que falar que alguns jogadores foram abaixo individualmente. Eu falo, por exemplo, do Juliano, né, que teve um lance, ele perdeu um lance, né, uma jogadaça do William, fez o cruzamento, o Juliano acabou completando, esbarrou ali do zagueiro Rojo, ele podia inclusive ter tocado com a perna esquerda e faria o gol. Em outro lance que o Roger Guedes achou uma bola espetacular para ele, errou o domínio e o zagueiro esquerdo acabou cortando, tá? Vou falar também do João Vitor. O João Vitor também não teve uma boa atuação, inclusive por muito pouco não comete uma bobagem, né? Deixou a bola nos pés do Benedetto e o Cássio estava fora do gol, tá? E um outro cara que eu também achei que não participou tanto foi o Lucas Piton, tá? Ele não chegou tanto à linha de fundo, foi um cara muito limitado nesse jogo contra o Boca. Preocupações do Vitor Pereira, além, claro, de toda a questão do departamento médico, tem muitos jogadores importantes lá, como a gente já citou, por exemplo, do Queiroz, Maicon, tem também o Renato Augusto, tem também o Gustavo Mosquito, tem também o Gil. O Fagner saiu lesionado no primeiro tempo, tá? Teve que dar lugar ao Bruno Mendes. E também o William saiu com dores no ombro no segundo tempo, deu lugar ao Fábio Santos. O William, inclusive, muito aplaudido pela torcida, porque jogou no sacrifício, né? Depois ali de deslocar o ombro. A gente deseja, claro, que não seja nada grave, mas o Vitor Pereira, inclusive, adotou o tom pessimista na coletiva pós-jogo, dizendo que não é um probleminha, digamos assim, entre aspas, de 3 ou 4 dias fora. Realmente tem que ser feito o exame de imagem para comprovar a gravidade dessa lesão do camisa 10 do Corinthians, tá? Lembrando que quem avançar nesse confronto Corinthians e Boca Juniors vai enfrentar Tolima ou, no caso, Flamengo. Então, realmente, seria uma coisa bem interessante o Corinthians passando e enfrentando o Flamengo, né? Um clássico brasileiro das duas maiores torcidas do nosso futebol. Ou ainda, se passasse, né, o Timão enfrentando o Tolima, né? Que seria, claro, também uma coisa muito interessante, porque, claro, a gente lembra do Tolima naquela eliminação do Corinthians ainda na pré-Libertadores, tá? Próximo compromisso do Timão na temporada, Fluminense no sábado, às 4h30 da tarde, 16h30, fora de casa, jogo válido pelo Brasileirão, beleza? A gente lembra que provavelmente nesses jogos vão haver muitos desfalques. A tendência é que o Vitor Pereira coloque um time misto e, sem dúvida nenhuma, garotos da base vão ser utilizados. Inclusive, eu estou ansioso para ver o garoto Biro em ação pelo profissional, ele que vem se destacando muito nos jogos da base, tá? Então a gente repercute esse jogo Corinthians e Boca Juniors e Corinthians, jogo esse na Neoquímica Arena 0x0, e claro, a gente vai repercutir nas notícias do Timão. Provavelmente o anúncio do Yuri Alberto deve estar saindo nos próximos dias e a gente vai repercutir sem dúvida aqui no canal, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilhe com os teus amigos, com a tua família, o teu like. Tá valendo demais porque joga o canal lá pra cima, dá aquele up bacana, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo para o fã de esporte, para falar em fã de esporte. Grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esporte. Até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!